Meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso discipulado, nosso penúltimo discipulado dessa série, né? Não vamos acabar o discipulado não, tá? Para que a gente possa fazer o nosso estudo dos capítulos 17 e 18, eu quero iniciar com a leitura de João capítulo 15, tá bom? Eu vou ler o capítulo todo aqui, porque temos algumas coisas para extrair daqui. João capítulo 15, abra sua Bíblia aí por gentileza. Eu vou te pedir assim um pouquinho de paciência, porque nós vamos fazer a leitura do capítulo todo, ok? Então, concentre aí e acompanhe comigo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos que meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Já não vos chamo escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Eu os chamei para irem, produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também vos perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo o que vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia ao Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais poderia realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Esse capítulo de número 15 é um capítulo muito especial dentro dos escritos do apóstolo João. Talvez aqui nós temos uma das mensagens que se torna a mensagem, digamos que uma dos pontos mais relevantes de tudo aquilo que João, na minha opinião, tirando o João 3,16, né? O João 3,16 é o centro da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Talvez o João 15 seja o centro aqui do Novo Testamento.
Porque esse texto, essa pregação aqui, feita por Jesus e transcrita por João, ela diz muito ao nosso respeito, ela diz muito sobre a forma com a qual nós caminhamos, como igreja, como o povo do Senhor, e diz muito a respeito daquilo que nós estamos estudando aqui dentro do Peregrino. Quando nós olhamos para esse capítulo 15, nós vemos e observamos o ato, né, de sermos como plantas, né, nas mãos do Senhor, e essas plantas que são enxertadas na videira verdadeira, João deixa muito claro, não cresce se não for podado. Uma coisa que eu e você precisamos saber dentro da igreja e dentro do contexto do cristianismo: você será podado, vão te podar, e você precisa disso, porque são nas podas que nós aprendemos, são nos momentos que nos cobram, que nos chamam a atenção, que nós olhamos para aquilo que somos, para aquilo que fazemos e revemos o nosso contexto e o nosso conceito de cristianismo. Nós vamos olhar aqui dentro dos capítulos de hoje que existe a poda cristã entre amigos. Se você se considera amigo de verdade, de alguém que está na igreja junto com você, você tem que podar e tem que corrigir o erro. É o que nós vivenciamos aqui dentro do capítulo que nós estamos estudando. Segunda coisa, o que eu encontro aqui em João capítulo 15 é muito categórico. O cristianismo é baseado na frutificação. Não adianta também sair por aí dando patada e querendo podar todo mundo, não, né? Jesus chamou para podar, deixa eu te consertar, você está errado. Você não tem capacidade de podar se você não está crescendo e dando frutos. Como que você, né, vai se sentir no direito de podar alguém, de chegar para alguém e falar assim: você está errado, se você não tem fruto naquela área que você está cobrando seu amigo? João é muito categórico. Jesus coloca, a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: você vai ser podado, mas você vai ser podado para poder dar fruto. Isso significa que automaticamente você tem que dar fruto. Não adianta viver uma vida qualquer, uma vida mais ou menos. Todo cristão tem que frutificar. E aí eu te faço uma pergunta agora: você se considera cristão na essência? Você se considera um cristão de verdade? Eu preciso muito, mas muito assim, ó, arde dentro do meu coração essa pergunta, sabe? Eu preciso te perguntar isso. Você se considera, que se considera um cristão? Levanta a mão. Os demais não? Então deixa eu faz uma oração comigo, né? Senhor, eu te aceito como o único Senhor Salvador da minha vida. Que se considera um cristão? Levanta a mão. Quem que se considera um cristão? Se você se considera cristão de verdade, você precisa dar frutos. Não pode sair por aí podando todo mundo, né? Tem o cristão que é o cristão poda, né? Sai por aí dando em todo mundo. Aí você está errado, Mas mostre-me seus frutos, para que eu saiba o cristão que você é. Terceiro, em João capítulo 15, nós aprendemos o centro. Olha, se o cristianismo exige e mostra que você precisa ser podado para você frutificar, se o cristianismo exige que você precisa dar frutos, não existe cristianismo sem amor. A base, o fundamento da religião proposta por Jesus Cristo é o amor. E aqui no capítulo 15, João deixa muito. João foi o apóstolo do amor, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. A minha pergunta para você é: você está amando o seu próximo com o mesmo amor que você recebe de Jesus? Você está aceitando o seu próximo? Você está orando e investindo na vida do seu próximo? O cristianismo ele é baseado no amor, e nós vamos ver isso aqui nos 2 capítulos de hoje. Por último, é base, é fundamento do cristianismo. Jesus diz: não foram vocês que me escolheram. Não foi você que decidiu vir andar nos meus caminhos. Não foi você que decidiu mudar seu rumo e vir para mim. Eu vos escolhi. Está aqui. Vai brigar com João. João disse: nós fomos escolhidos pela nossa própria vontade. Nós nunca iríamos adiante à procura de Cristo Jesus. Pela sua própria vontade, você não estaria aqui hoje. Por que você está aqui hoje? Porque vai ter chocolate. Esse é o motivo. Não. A sua vontade era estar lá na sua casa, sim ou não? A sua vontade era estar deitadão lá, esparramado, tranquilo, cochilando.
o ato de nós estarmos aqui é uma prova cabal de que Cristo nos escolheu e nos deu de presente a fé que nos leva a buscá-lo, que nos leva a caminhar até Ele. Dito isso, pelo que João nos mostra, nós podemos entrar nos capítulos 17 e 18. Estamos terminando a nossa série, né? E nesse nosso penúltimo episódio da série do Peregrino, nós vamos observar aqui dois aspectos principais, dois locais principais onde o cristão e o seu amigo esperançoso passam. O primeiro desses locais é a terra da presunção. E lá na terra da presunção, eles vão encontrar o ignorância. Eu acho John Bunyan fantástico, né? Quando ele escolhe o nome de cada personagem baseado na característica, né? O primeiro, a terra da presunção. E é tão interessante como nós podemos aplicar nos dias de hoje, né? Quem aqui não vive numa terra da presunção e não tem um amigo de nome ignorância, né? Ignorância dos dois sentidos. Nós temos o ignorância, né? Que não ouve nada, né? Que tudo é baseado naquilo que ele entende do que é correto, né? E temos o ignorância daquele que é o ignorância que coloca como cabal todas as outras coisas, né? Não procura com afinco entender aquilo que o está movendo. O cristão e o esperançoso encontram com ignorância no meio do caminho, né? E aí eles começam a ter um diálogo ali, começam a conversar, e o ignorância já poda eles na lata, né? Quando eles começam a aprender, não, fica aí com a religião de vocês, que eu fico com a minha, e a gente continua seguindo o caminho. Quem nunca ouviu isso nos dias atuais? Não, olha, não vem falar de religião para mim não. Todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. Errado, bem, né? Errado. A Bíblia nos diz que Jesus, de forma muito clara e categórica, mencionou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem várias formas de você ser uma pessoa boa na sociedade, concordo plenamente. Você pode ajudar as pessoas carentes, você pode ir lá no asilo, fazer a obra social, você pode ajudar o cachorrinho a atravessar a rua, você pode fazer um monte de coisa. Mas o caminho para a verdade é só um. Não existem várias religiões que levam a Deus. E aí nesse desentendimento, né, o ignorância se afasta um pouco e o cristão e o esperançoso continuam caminhando. Até que eles se deparam com uma cena horrível, de um homem acorrentado e haviam ali, né, demônios ao redor dele. E eles ficam assustados com aquela cena, né, aquele homem ali preso naquelas correntes. E eles olham e falam assim: parece que a gente conhece esse cara. Quem que é esse homem? E aí nas costas daquele homem estava escrito exatamente a frase: eis o professor libertino de dinastia condenável. Professor libertino, aquele que ensina que todas as coisas são boas, aquele que ensina que todos os caminhos levam a Deus. E aí eles olham para o texto e falam: lembramos, esse daí é o pequena fé. Todas as vezes que a nossa fé não se baseia na Bíblia, a nossa fé se torna pequena e libertina. E nós começamos a acreditar nesse monte de coisa que dizem por aí, né? Uma fé teísta, uma fé, um evolucionismo, que Deus usou o evolucionismo para construir todas as coisas e tal. E nós começamos aos poucos tirar o poderio e a majestade de Deus e começamos a deixar tudo muito natural. A nossa fé começa a diminuir. E nós precisamos de fé. Sem fé, nós não herdaremos aquilo que está proposto. Esse era o pequena fé, e era por isso que eles estavam aprisionados. E ali eles chegam, continuam caminhando e chegam numa bifurcação. Era um caminho que levava para dois lugares. E eles ficam: e agora? Qual o caminho que nós vamos tomar? E aí aparece, o John Bunyan escreve assim: de face sombria, mas com a capa branca. E fala para eles: não, o caminho é esse daqui, ó, vocês podem me seguir. E eles olham para ele e começam a seguir, né? Aquele homem de face sombria, mas de capa branca. E eles vão, de repente, eles caem numa armadilha, caem numa rede. E eles ficam desesperados: nossa, de novo, caímos de novo. A gente foi seguir aquilo que nós não deveríamos seguir. E aí a capa branca do homem cai. Bom, a história continua, eles ficam ali presos na rede e surge um ser. No livro está assim: um ser de aspecto estranho com um chicote, e os liberta, destrói as redes e os tira dali. E aí eu acho esse paralelo muito interessante. Sabe por quê?
Muitas vezes é muito legal seguir quem tem uma capinha branca nas costas. Calma que eu vou contextualizar, você vai entender. Do que seguir o ser estranho que tem um chicote. Sabe por quê? Vou contextualizar. Às vezes é muito legal assistir uma mensagem no YouTube que o pregador fala assim: você é muito lindo, você é o tesouro do coração de Deus. Olha, não, pecado, isso não existe, né? Teve um que falou desse jeito: pecado é uma invenção, todos são os amados por Deus, é a capinha branca. Quando muitas vezes nós precisamos ouvir o cara estranho que está com um chicote, falando assim: você é desprezível. Eles falam: nossa pastor, vai com calma, né? Você já pensou, olha, eu morria de medo, né? Na época de infância, quando falava assim: olha, tenha cuidado com a sua vida, porque quando chegar lá no céu, vai ter um telão, e todo mundo vai sentar de frente ao telão, e vai passar a sua vida no telão. Eu falo: meu Deus do céu, né? Já pensou se passar meus pecados no telão? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou se a gente colocar no LED seus pensamentos dessa semana? É por isso que você é um ser deplorável. Eu e você somos depravados pela nossa essência. Por quê? Porque somos pecadores. E a única coisa que vai nos salvar é alguém com um chicote para nos mostrar a verdade. Olha, você é pecador, você é deplorável, mas Jesus te escolheu mesmo assim. Ele te amou mesmo assim, mesmo você sendo o pior cidadão do mundo. Ele te amou mesmo assim. E ali eles são libertos, só que aí o capítulo termina de um jeito muito legal. Sabe por quê? O ser estranho que os liberta ali das redes, né? Ele pega e leva, ó. Aí ele pergunta assim: vocês não ouviram o que os pastores falaram para você? Fuja dos bajuladores. Vocês caíram na conversa do bajulador. O que é o bajulador, né? Eu tenho 5 chaves do sucesso para você. Amanhã, na minha live especial, curta e compartilha. É o bajulador, né? Você vai alcançar os não sei o que lá. Não. E aí, o ser fala exatamente isso. Olha, você caiu na conversinha do bajulador. Aí sabe o que ele faz? Ele fala assim: mas é o seguinte, vocês não vão continuar o caminho aqui desse jeito. Deita aqui no chão. E aí ele cita exatamente o texto de Apocalipse capítulo 3, que diz assim: repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Isso é podar. Podar é disciplinar aquele que ama. E aí ele pega o chicote e faz o quê? Lau no cristão e no esperançoso. Vocês estão sendo disciplinados para que de agora em diante no caminho vocês não se desviem mais, vocês aprendam. Olha aqui para mim: antes ser disciplinado por quem nos ama do que ser disciplinado, porque quem não nos ama não vai nos disciplinar, vai nos maltratar. Você não nasceu para ser maltratado. Ouça, é muito melhor ser disciplinado nos caminhos do Senhor. E é isso que Deus tem para você. O Senhor vai cobrar, vai podar, porque Ele quer te ver como uma árvore frondosa, dando frutos. E aí nós entramos então no capítulo de número 18. No capítulo de número 18 tem um encontro muito interessante. Eles encontram o ateu. E aí quando eles vão conversar com o ateu na caminhada, o ateu já vira para eles. Esses dias me mandaram um link de um debate de criacionistas e evolucionistas. Aí eu comecei a assistir, mas sabe quando já dá aquele ranço assim? Eu falei: é por isso que esses debates já... Primeiro lugar, primeira coisa, eu falei assim, deixa eu ver, eu peguei o nome dos criacionistas, peguei o nome dos evolucionistas. Só um dos criacionistas tinha mais artigo publicado que os 3 todos juntos. Eu falei assim, né? Já cientificamente o cara já ganhou. Aí eles foram discutir lá sobre um monte de coisa. Coisas que nós iremos falar no segundo semestre, né? Por exemplo, dinossauros existiram? Foram contemporâneos a nós? A Terra é antiga ou é jovem? Carbono 14, né? Comprova que a Terra é jovem ou antiga? Enfim, né? Nós vamos comentar sobre isso, é a nossa série do segundo semestre. Mas aí eu comecei a assistir, eu falei: não, vou parar. Sabe por quê? Quando os criacionistas colocavam um argumento bíblico, tinha ciência, aí o ateu, sabe o que fazia? Desprezava, com aquele risinho
no canto da boca, sabe? Mas isso aí, você acredita nisso? Sabe? Eu falei assim, poxa, rebate cientificamente, e exatamente o que acontece aqui, né? Eles encontram o ateu, quando eles começam a conversar com o ateu dá uma gargalhada na cara, vocês acreditam nisso? Não. E sabe qual era a prova cabal? Eles estavam indo no caminho, né, que é o caminho em direção à cidade celestial, e o ateu estava vindo no caminho contrário, né? O ateu, ele sempre vai rir da sua fé. O ateu, ele sempre vai tirar um ponto para criticar aquilo que você acredita. Mas um ateu nunca será capaz de comprovar cientificamente e rever os seus próprios conceitos. Sabe a melhor coisa de ser cristão? É que o cristão, ele tem a humildade de falar assim, errei. A religião cristã é a religião que fala assim, confesse seus pecados, saiba que você errou. E o principal, né, é uma religião que você não precisa dar nada para ser aceito. Pare e faça uma pesquisa, pegue todas as religiões do mundo, todas as religiões que existem, exige do servo alguma coisa para ser aceito, para que ele possa herdar aquilo que... Não existe nenhuma religião que não exija um sacrifício, que não exija algo de você para que você seja aceito. O cristianismo é a única que o Senhor ofereceu algo para te ter. Esse é o nosso diferencial. E nós cremos no que a Bíblia nos ensina, e nós não cremos no Evangelho como um continho de fadas. Nós não cremos na Bíblia como uma historinha que nos faz passar tempo. Nós cremos isso aqui porque isso daqui é real. Por último, eles passam pelo solo enfeitiçado, e ali no solo enfeitiçado, eles sentem sono e vontade de dormir, e aí, né, o cansaço, quantos aqui, todos nós, durante a nossa jornada, né, nós às vezes sentimos cansaço, né, só que existem momentos certos para você descansar, existe um momento certo para você parar e descansar. Eles estavam cansados, mas eles estavam no solo enfeitiçado, e aí, eles viram para o outro e falaram assim, nossa, a gente podia parar um pouco para dormir, para descansar. E aí o cristão vira e fala assim, não, esperançoso, nós não podemos parar aqui não. E eles falam assim, como que nós vamos então fazer para continuar atentos ao nosso caminho sem dormir? Aí o cristão vira para o esperançoso e fala assim, me conte a sua história, me conte como você chegou até aqui. Isso é fantástico. Olha só, todas as vezes que você sentir cansaço na sua caminhada, todas as vezes que você sentir, poxa, estou na vontade de desistir, estou tão desanimado de ir lá para a igreja hoje, não estou, sabe, estou chateado com fulano de tal, pisou no meu pé, me machucou, sabe, o outro lá, não curtiu a foto que eu postei no Instagram, não sei o que, né, e tal, não deu bom dia lá no grupo nosso, não, no grupo nosso, se você for sair da igreja com a falta de bom dia no nosso grupo, pode sair, não tem vez não, né? Aí você fica, tá, se for lá na igreja, o pastor fica pregando aquele livro lá que não acaba, do Peregrino, né? Eu já li o livro 3 vezes, igual o Mário. Mário, né? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você se sentir desanimado, chame alguém e ouça alguém. Pergunte para alguém, como que você chegou até aqui? São as nossas histórias de vida e os nossos testemunhos que impulsionarão as pessoas que estão do nosso lado. Por mais que você ache que não, Deus te criou, Deus te fez e colocou uma história específica e diferente em cada um que está aqui. Por quê? Porque o Marcelo tem algo para mim, porque o Lucas tem algo para mim, porque cada um de vocês tem algo que pode me inspirar. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, estamos cercados por tamanha nuvem de testemunha, porque nós caminhamos juntos para compartilhar as nossas dores, compartilhar os nossos sofrimentos e ajudar uns aos outros, para que ninguém fique dormindo no meio do caminho, para que ninguém pare pelo cansaço. E assim, a história do capítulo de número 19, ela vai se encerrar dentro da conversa que os dois estão tendo, né? Chega numa parte que eu falei assim, não tem como falar dessa parte sem expressar o que está escrito aqui nessas linhas, né, desse texto. Seria muita presunção da minha parte querer explicar isso daqui. Então, o capítulo de número 18, ele vai terminar da seguinte forma. O cristão, dentro daquela conversa, né, onde o esperançoso estava contando a história de vida, o cristão vira para o esperançoso e fala assim, então, como foi que o fiel, que era a pessoa que pregou o evangelho para você,
te revelou o Filho, que era Cristo Jesus? E aí o esperançoso vai responder: eu não o vi com os olhos da carne, mas com os olhos do meu entendimento. Foi assim, certo dia, estava eu muito triste, mais triste do que jamais sentiria na minha vida toda. Essa tristeza me veio pela percepção da grandeza da iniquidade dos meus pecados. Então, quando eu já nada esperava senão o inferno e a eterna perdição da minha alma, vi de repente o Senhor Jesus olhar do céu para mim dizendo: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. E eu respondi: Senhor, eu sou um grande pecador, um pecador de fato. E ele me disse: a minha graça é suficiente para você. Então eu falei: Senhor, mas o que significa crer? Foi aí, ao me vir à mente esta passagem: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E então eu percebi que crer e ir até ele são a mesma coisa. Então os meus olhos já marejavam quando eu pedi ainda: Senhor, será que um grande pecador como eu poderá de fato ser aceito por ti e ser salvo? E o ouvi dizer: quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Mas Senhor, como devo proceder contigo quando eu for ao seu encontro? E ele me respondeu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Ele nos ama e por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então o cristão vira e diz: de fato, essa foi uma revelação de Cristo para a tua alma. Mas me diga uma última coisa: que efeito isso exerceu dentro do teu coração? E o esperançoso responde: fez-me ver que o mundo inteiro, apesar de toda a justiça, está num estado de depravação e condenação. Fez-me ver que, por ser justo, Deus Pai pode justificar com retidão o pecador que busca Jesus. Deixou-me profundamente envergonhado da iniquidade da minha vida interior, fazendo-me conhecer e sentir a minha própria ignorância. Pois antes jamais tivera no meu coração o sentimento que me revelava essa maravilhosa beleza de Cristo Jesus. Fez-me amar a vida da santidade e desejar fazer algo que fosse para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então eu pensei: tivesse agora eu 1000 litros de sangue nas veias, poderia vertê-lo todo, pelo amor que hoje sinto, pelo meu Salvador, Jesus Cristo. Que esse seja o nosso encontro com Ele, o encontro real, que nos mostre a noção de toda a nossa essência, do quão pecadores e sujos nós somos, mas que fomos lavados e remidos por tamanho amor daquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.